Vamos meditar aqui em Números 13, a partir do 17, que diz assim. O título é 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Mas nós vamos aqui a nos atentar ao 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para esta banda do sul e subi a montanha. E vede por terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má. E quais são as cidades em que habita, e se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvore ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram os espias à terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale do Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romã e figos. Chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E cortaram-lhe e disseram: Fomos à terra, o que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e o amorreu habitam da montanha dos cananeus e habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos aminosamente e possuímos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Olha só, foi 12 os que foram espia, mas os outros todos falaram negativamente a respeito. Eles temeram, eles ficaram com medo, eles não confiaram no Senhor Jesus. Mas olha só o que Caleb disse. Caleb disse, fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos aminosamente e possuímos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ele. Caleb foi ele, só 2 que entraram na terra prometida, porque eles confiaram no Senhor. A promessa do Senhor, ela se cumpre na nossa vida. Quando os acreditamos, quando confiamos, quando deixamos o Senhor agir na nossa vida. Muito desse povo de Israel, depois de tantos milagres que ele viram acontecer, Deus tirou eles do Egito, não deixou ele passar fome nem sede no deserto, abriu o mar para que eles passassem, mas eles estavam sempre murmurando. Aí diz aqui, a fé dos espias. Caleb e Josué, que foram os 2 únicos que entraram na terra prometida. Os espias da terra, olha só o que eles dizem. Antes da restauração da aliança, muitas vezes examinamos ou espiamos a possível promessa a fim de definir os frutos do avivamento e as possíveis estratégias de guerra necessária para possuí-la. Moisés escolheu homens capazes para essa tarefa, incluindo Oséias, cujo nome passou a ser Josué. A mudança de identidade e nome do Josué representa o que ocorre no coração de qualquer avivalista importante que deseja possuir a herança prometida. Os avivalistas passam por várias fases de desenvolvimento. Isso se aplica especialmente ao caso de Josué, que passou por várias fases do ministério. Olha só a mudança que Deus já fez aqui na vida de Oséias, a qual passou a se chamar Josué.
A fé dos espias. Vamos agora conhecer um pouco da fé desses espias. Caleb e Josué demonstraram o tipo de fé necessária para levar o povo à restauração da herança. A fé deles viu a possibilidade dos milagres de Deus, sem ignorar a dificuldade, mas olhando para a situação pela perspectiva divina. Muitos cristãos e líderes não conseguem participar da restauração de herança porque são mais influentes pelas aparentes impossibilidades e pelo modo como se vêem à frente aos inimigos que devem enfrentar. Só há herança quando essas atitudes são conquistadas e vencidas. Então, dos 12 espias, os 2, Caleb e Josué, foram os únicos que tomaram posse. Eles não se deixaram abater pelo gigante, porque eles confiaram plenamente no Senhor. Que Deus tinha prometido para eles e Deus ia cumprir. Deus não é homem que para mentir, ele não mente, aquilo que ele cumpre, que ele promete, ele cumpre. Nós é que somos negligentes. Ele diz aqui, ó, subamos aminosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. A igreja deve estar no campo de guerra contra o pecado e a iniquidade, do contrário, Deus entrará na igreja e pelejará contra ela. Em tal caso, ai da igreja, ela nunca mais está melhor do que quando sua espada e lanças estão agindo com hostilidade contra os poderes do pecado e de Satanás. O ataque é a alma da igreja e é o grande meio usado por ela para ter seu verdadeiro engrandecimento. Deus, ajude-me, estou esforçando-me para cumprir esse princípio de todo o meu coração e de toda a minha alma. E espero eu que seja até meu grande capitão dar o toque para que eu me retire do campo da batalha da vida. Quem escreveu esse texto foi James Cowley. Então, aqui ele estava se referindo a ele, a igreja, como ele estava vendo, como a igreja estava. E não é diferente de hoje. A igreja deve estar no campo e guerrear contra o pecado e a iniquidade. Do contrário, Deus entrará na igreja e pelejará contra ela. E aqui o que diz mais? Em tal caso, ai da igreja. Porque quem é a igreja? Somos nós. Aqui ele diz que a igreja está no campo de guerrear contra o pecado. Se você for fazer uma análise hoje, os se dizem servos de Deus, entre aspas, estão levando o mundo para dentro da igreja. Os princípios que devem ser seguidos, muitos estão deixando, começando por vestes. Mas cabe ao Senhor, não cabe a nós, porque o Senhor é que vai julgar, que vai nos julgar por cada uma das nossas ações. Que nós venhamos nos consertar diante do Senhor. Que você e eu venha tirar o dízimo do nosso templo para meditar na palavra do Senhor. Para interceder para que essa igreja venha crescer e crescer. Para que vidas venham se render aos pés do Senhor. Porque muitas são as vidas que estão perecendo sem conhecer o Senhor ou muitas desviadas dos caminhos do Senhor. E que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Porque como o texto diz bem, que a igreja deve estar no campo e guerrear contra o pecado. A igreja está aqui para guerrear contra esse pecado. Porque Jesus, ele já levou todas as nossas enfermidades quando ele foi crucificado. Ele carregou a dor, ele sentiu uma dor tão grande que ele suou sangue pelos nossos pecados que estavam sobre ele. Que você venha meditar na palavra do Senhor. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com esta mensagem de salvação. Que Deus nos abençoe.